Durante muito tempo, alguns profissionais e até pais tinham essa coisa de, não vamos dar atenção a isso, não vamos alimentar isso, porque senão ele só vai querer falar disso, só vai querer brincar com isso, e não vai, enfim, não vai avançar, né? Vai ficar somente nisso. E aí acaba optando pelo caminho mais difícil, que é, vou tirar isso do campo de visão dele, vou esconder esses carrinhos, não vou brincar sobre isso, não vou falar sobre isso, ele não vai assistir vídeo disso, porque isso só vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda para mais um episódio do Chá Comigo. Como vocês já sabem, né? Nesta aula, além de vocês tomarem o chá comigo, eu vou te ensinar como você pode ajudar uma criança autista a se comunicar. Se você ainda não me conhece, é a primeira vez aqui. Meu nome é Carla Oliane, eu sou fonoaudióloga. E o tema do nosso encontro de hoje é qual seria a melhor maneira de atrair a atenção de uma criança autista. Ou seja, a gente vai falar do famoso hiperfoco. Talvez, se você já tem um diagnóstico, há um tempo, acredito que você já ouviu falar, e se você é novo nesse universo, né, do autismo, como alguns falam, caiu de paraquedas, talvez seja tudo muito novo, né, esses termos novos, né, ecolalia, hiperfoco, então você ainda está se acostumando com tudo isso. Falando sobre esse tema que eu adoro, por sinal, eu gosto muito de falar de hiperfoco, mas ao longo da aula eu vou falar mais detalhadamente sobre exemplos e coisa e tal. Quero começar falando sobre o que seria, então, de fato, esse hiperfoco. O hiperfoco é um interesse muito intenso em algo específico. É como se fosse, acho que você já deve ter ouvido falar do estado de flow, que é quando você está totalmente mergulhado naquilo que você gosta, e é uma sensação de realmente bem-estar. Então, eu gosto de trazer o exemplo da série. Eu era uma pessoa que eu não gostava de assistir série, eu sempre gostei de assistir filmes. A primeira série que eu assisti foi Atypical, que é uma série de um adolescente autista, né? O Sam, super recomendo. Eu acredito que foi no segundo semestre de 2018 ou foi 2019. 2018. E aí, quando eu comecei a assistir série, principalmente séries históricas, séries de autismo, coisas que eu gosto, eu fico tão, assim, eu fico muito mergulhada, assim, não quero mais parar de assistir. Tem que realmente separar os dias, os horários para poder não maratonar tudo de uma vez. Quando é final de semana, geralmente eu maratono. E eu começo a pesquisar sobre a série, pesquisar sobre os livros. Como eu gosto muito da série histórica, então eu vou pesquisar os livros, né, que a série se baseou, né, para poder ser elaborada. Então eu começo a pesquisar sobre os atores, enfim. Mas isso não chega nem perto comparado ao que seria um hiperfoco, sabe? É algo que eu trouxe esse exemplo da série porque você também pode ter isso. Chegou Mia. Porque você também pode ter um interesse, né? Algo que você gosta muito de ler, de pesquisar, de conversar. Mas não quer dizer necessariamente que é um hiperfoco, entende? Eu estou falando aqui hiperfoco em autistas, tá? Mia. Estou falando de hiperfoco em autistas, tá? Então, seria esse interesse intenso por algum tema. Algumas pessoas têm uma ideia errônea do hiperfoco. Elas acham que o hiperfoco é somente, por exemplo, em um personagem, ou até mesmo um brinquedo. Eu percebo que, normalmente, os pais associam o hiperfoco a um brinquedo, a algum objeto. E aí, quando a criança ela não demonstra ainda interesse pelos brinquedos, quando ela não sabe brincar, do que a gente chama da forma funcional, ela só pega, explora e joga, eu vejo que os pais ficam muito frustrados com isso. E aí eles falam assim para mim, Carla, mas ele não se interessa por nada, ele não gosta de nada. Então, eu sempre tenho esse cuidado de explicar que o hiperfoco não quer dizer necessariamente que seja um brinquedo, que seja um objeto. Pode ser um tema. Eu achei até interessante, eu vou falar sobre isso já já. Pode ser um tema específico. Então, tem uma amiga autista que ela tem 22 anos e que, na época da infância para adolescência, ela começou a desenvolver um hiperfoco em buracos negros. Eu não sei nada sobre o buraco negro. Ela chegava da escola e ela ficava praticamente imersa ali a tarde toda pesquisando vídeos no YouTube sobre buracos negros. Ela sabia tudo sobre buracos negros, assim. E era realmente algo que ela gostava muito. Lembrando que a pessoa pode ter mais de um, tá? Eu trouxe esse exemplo, mas eu lembro que ela também teve, não lembro se na mesma época, sobre hiperfoco da Disney, dos musicais da Disney. Então, ela sabia todas as músicas, sabia as músicas em inglês, ela sabia o nome, por exemplo, na época que ela teve hiperfoco em Circuit Soleil, sabia o nome de todos os integrantes, a nacionalidade,
a história de cada um, ela pesquisava realmente mais a fundo. Não é uma coisa assim, eu gosto do Circo de Solé, já fui para uma apresentação, ou assisti, não sei se eles fazem apresentação agora online, não sei. Um exemplo. E aí você, eu gosto. Mas quando realmente você tem um hiperfoco, você quer saber tudo daquilo, tudo, desde o primórdio, né, de como surgiu aquela série, o circo, o livro, o filme, enfim. Então, muitos pais eles ficam muito presos a isso. Recentemente, eu já tinha visto há um tempo atrás isso, foi ano passado, no início do ano passado, um autista que tem hiperfoco em uma pessoa específica. Eu achei bem interessante, porque até então eu não conhecia. E até pouco tempo atrás, acho que tem umas 2 semanas, eu li um texto de um autista adulto, eu não recordo qual, porque eu sigo vários no Instagram, falando que ele tinha hiperfoco em pessoas. Então, tinha algumas pessoas específicas, né? Então, digamos que a pessoa tem um hiperfoco, por exemplo, não sei, a primeira coisa que veio na cabeça, Mahatma Gandhi. E aí a pessoa vai pesquisar, vai ler tudo, vai ler os livros, vai pesquisar tudo sobre a vida dele, e às vezes quer aprender o idioma, né? Quem não conhece, ele é indiano, então quer aprender sobre a religião, quer aprender o idioma, você realmente mergulha naquilo, sabe? Então eu percebo que muitos pais têm dificuldade de perceber o hiperfoco, porque acha que é só um brinquedo. Pode ser um idioma, a criança tem um interesse por inglês, de assistir vídeos em inglês, de falar algumas palavrinhas em inglês. Talvez o hiperfoco dela não seja um desenho, um personagem específico. Ele pode preferir músicas, vídeos musicais, às vezes o Mundo Bita, a Galinha Pitadinha, entende? E muitas vezes o hiperfoco é no personagem mesmo, em si. E aí eu vou falar o que você pode fazer depois, para também não me adiantar, que eu tenho maneira de adiantar. E é melhor a gente ir por partes, tá bom? Então, eu expliquei o que seria o hiperfoco e o que não seria o hiperfoco, né? Na verdade, o que não seria o hiperfoco, não, ficou confuso. Eu expliquei o que é o hiperfoco e o que pode ser o hiperfoco, desculpa. E por que é importante vocês saberem disso, vocês estudarem sobre o hiperfoco, investigarem mais a fundo, com cuidado, observar a sua criança, porque assim você vai conseguir utilizar o interesse dele ou dela para conseguir atrair a sua atenção. E aí você vai conseguir pensar em estratégias muito mais eficazes, lúdicas, e que vão realmente respeitar o interesse da criança. Ela vai nos mostrar, né, no dia a dia, na forma como ela explora os objetos que ela tem mais preferência por observar, por segurar, por te mostrar, os desenhos que ela prefere assistir, os personagens, enfim. Se for uma criança maior ou um jovem, né, como eu falei, pode ter hiperfoco também em pessoas, em idiomas, não necessariamente objetos e personagens. Então, você começa a utilizar isso para conseguir se comunicar com o seu filho, né? Fazer realmente essa ponte, a troca comunicativa. E é interessante que até teve uma aluna minha, deixa eu recordar quem foi. Foi na entrevista da semana passada. Foi a Pamela. Na entrevista que eu fiz com a Pamela, na quinta-feira, ela falou uma coisa bem interessante, que eu ensino isso no PAP, né? E ela falou assim, Carla, quando eu fui fazer a lista dos interesses dele, eu achei que eu não ia conseguir colocar muitas coisas, porque eu ensino essa tarefa, né? Mas aí quando eu coloquei os interesses dele, coloquei os meus interesses, foi muito interessante, porque eu comecei a perceber que muita coisa batia. Nós tínhamos muitas coisas parecidas, né? Como, por exemplo, gostar de música, de dançar, de atividades mais motoras. Então, isso é bem interessante, né? Você observar a criança e você também se observar. Mas eu vou falar disso mais na frente. Uma outra coisa também que eu gosto de pontuar é que quando você segue esse caminho, eu costumo dizer, por experiência mesmo clínica, porque eu acompanho muitos outros terapeutas e também escuto muitos autistas, é o caminho muito mais fácil. Normalmente, alguns profissionais, obviamente, não todos, que à medida que a gente vai estudando, vai pesquisando, né, vai praticando, as pesquisas elas vão evoluindo e a gente vai aprendendo estratégias cada vez mais eficazes. Né? Então, o que acontece? Durante muito tempo, alguns profissionais e até pais tinham essa coisa de não vamos dar atenção a isso, não vamos alimentar isso, porque senão ele só vai querer falar disso, só vai querer brincar com isso, e não vai, enfim, não vai avançar, né, vai ficar somente nisso. E aí acaba optando pelo caminho mais difícil, que é, vou tirar isso do campo de visão dele, vou esconder esses carrinhos, não vou brincar sobre isso, não vou falar sobre isso, ele não vai assistir vídeo disso, porque isso só vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Você pode seguir esse caminho? Pode. Não é a forma que eu acredito que seja mais eficaz, nem muito menos respeitosa.
mas você tem a decisão para escolher. Por isso que o objetivo dessa aula é te mostrar um outro caminho, que você pode pegar esse atalho, você pode ir por esse caminho mais fácil. Porque se você tem estratégias e você sabe um caminho mais fácil que vai te guiar a conexão com o seu filho, o contato com ele, por que você vai pegar o caminho mais difícil, na verdade? Eu acredito que tudo é a forma como a gente trabalha. Eu entendo quando os profissionais falam isso, e os pais também falam assim, mas se ele só gosta de carrinho, ele só vai brincar de carrinho, ele nunca vai ampliar os interesses dele, ele nunca vai ampliar as habilidades comunicativas, não vai falar de outra coisa e tudo mais. Tudo é a forma como a gente conduz, certo? Eu sempre digo que não é você mudar o hiperfoco, você bloquear, você ignorar. É você fazer o quê? Você ampliá-lo. Você, legal, você gosta disso, então vamos pesquisar atividades, vamos fazer tudo que envolva esse hiperfoco. E aí você vai aumentando gradativamente para que a criança aprenda novas habilidades comunicativas, sociais, e que também ela amplie os interesses dela, certo? Quando eu digo interesses, em atividades, em brincadeiras, em jogos, em desenhos, em personagens, enfim, e tantas outras coisas que podem ser hiperfoco. Em outros idiomas, às vezes a criança começa com inglês, depois começa a gostar de outros idiomas. Eu já tive um paciente que começou com inglês, depois foi para o francês, depois foi para o alemão, depois já estava no mandarim, e assim vai. Eu vou tomar meu chá para não esfriar, só um instantinho. Eu me empolgo e esqueço do chá. Eu vou trazer aqui uns exemplos aqui para vocês para ficar mais fácil, certo? Tem Tem um aluno meu que ele é da primeira turma. Até vou convidá-lo para participar em breve. A história dele é fantástica e ele trabalhou bem o hiperfoco do filho dele. O filho dele tem hiperfoco em carrinhos. E era muito complicado, porque ele não conseguia interagir com o filho, a mãe também, a irmãzinha também não conseguiam, porque ele tinha esse hiperfoco muito grande em carrinhos. Então, foi o que o pai fez. Ao invés de ele bloquear, ignorar, não dar atenção, ele começou a utilizar o quê? Certo, ele gosta de carrinho. Então, eu vou fazer o quê? Vou montar uma pista de carrinho, ou comprar, né? Não necessariamente montar, a pessoa fazer. Não lembro se ele fez ou se ele comprou. Isso aqui ele inventa muita coisa, ele gosta de construir muita coisa para ele. Mas, assim, ele começou a ampliar. Aos poucos, aí era um carrinho pequeno, depois um carro maior, né? Às vezes um carro que ele pudesse colocar os carrinhos pequenos dentro. Depois ele começou a colocar uma moto, um avião. Ele começou a apresentar outros objetos que entram na categoria meios de transporte. Obviamente que cada criança é diferente, não é uma coisa assim, rápida, você apresenta, às vezes tá? Demora uma vez, duas tentativas, mas às vezes pode demorar um tempo, porque a criança ela pode ser mais resistente. Por isso que a gente tem que conhecer a nossa criança e pensar em estratégias mais eficazes para cada caso. No caso dele, ele foi aceitando e depois o pai foi ampliando. Aí ele comprou o carro de bombeiro, o carro da polícia e foi comprando também os bonequinhos, né, as miniaturas da polícia, dos bombeiros e tudo mais. E ele começou a se interessar por outros tipos de carro, porque antes ele só queria determinados carros, e ele só queria brincar com eles, e falar e pedir para brincar com eles. E aos poucos ele começou a se interessar por outros carros e foi ampliando o vocabulário dele. E aí, quando ele via um carro na rua, assim, da polícia ou de ambulância, ele falava carro de polícia, carro de ambulância. E o pai sempre validando junto com a mãe, incentivando, e aos poucos foram colocando animais também, para que os animais fossem passear nos carros. Vamos levar os animais para a fazenda, e colocava no caminhão. E graças a Deus, hoje, ele está com um vocabulário bem amplo, já fala frases, já respondeu algumas perguntas simples. Ele tem dificuldades ainda, ele tem dificuldades em relatos fatos passados, mas ele avançou bastante, porque o pai ele partiu realmente desse ponto inicial, ele percebeu que ele tinha esse interesse por carros, e a partir dele foi inserindo outras coisas. Ou seja, ele não, ele não, vamos esconder isso aqui, sabe? Não vão mais pegar os carrinhos, vão mostrar. Tem até um exemplo do oposto, que ela fez o seguinte, a mãe fazia o quê? Ela guardava todos os carrinhos, ela escondia todos os carrinhos dele. Aí ela colocava dentro de uma bolsa, né? E ela colocava em um lugar específico, era sempre naquele mesmo lugar. E aí ele ficava falando, quer carro, quer carro, quer carro. E já estava na época da pandemia, né? O pai dava uma volta com ele de carro ali no quarteirão mesmo. Aí ele ficava, quer carro? Então quer passear de carro? Quando ele retornava, a mãe achava que ele tinha esquecido, né? Aí ele falava, quer carro, quer carro? Aí a mãe não dava, né? Porque ela tinha escondido já para ele brincar com outras coisas. Aí o que ele fazia? Ele ia lá no lugar que a mãe escondia, porque ela achava que ele não sabia. Detalhe, na época ele tinha 2 anos e pouquinho, ele fez 3 anos agora.
E ele ia lá e pegava a bolsa, ele ficava olhando, ele não conseguia falar, né? Ainda quer brincar ou quer pegar a bolsa, mas ele apontava, ficava, quer carro, quer carro. Às vezes ele subia nas coisas para pegar. E a mãe dizia, não tem jeito, não tem quem faça ele brincar com outra coisa. Então você pode optar por esse caminho que eu costumo dizer que é o mais difícil, né? De estressar a criança, deixar a criança frustrada, não respeitar o interesse dela. E aí simplesmente querer impor uma brincadeira do seu jeito, que possa até que seja que dê certo, mas, enfim, por N motivos que eu já citei aqui, eu costumo dizer que esse é o caminho mais difícil, que algumas pessoas optam por escolher, certo? E tá tudo bem. Tem um outro exemplo, que é o caso da minha aluna Giz, que ela falou na terça-feira na entrevista, foi bem legal também. Que o filho dela, ele até então não falava nada, e a primeira palavrinha que ele falou foi azul. Ele simplesmente falou azul, e ela começou a perceber esse interesse por cores. Só que, ao mesmo tempo, ela ficou um tanto frustrada, porque ela esperou tanto que ele falasse, que ela achou que ele fosse falar um mamão, um papá, aua, ou suco, que ele bebe muito suco, mas não, ele falou azul. Aí ela pensou, o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com essa palavra azul? E aí ela começou a observar que ele também gostava de cores, de cores, de letras, de formas, e carros também. Ele tinha até assim, vou dizer que um amplo, não sei se seria amplo, mas ele tinha muitos interesses, não era somente as cores, eram as cores, as letras, os números e os carros. Eram as 4 coisas. Depois ele começou a gostar de animal também. E aí ela começou a trabalhar o carro azul. E ela pegava, colocava próximo do olho dela, né? Para ele olhar, falar, o carro azul. Aí ele imitava o azul, né, ele repetia, ele ecoava, né? E ela entregava, e eles montavam pistas. Então ela fez mais ou menos o mesmo caminho que o meu outro aluno, né? A diferença é que ela focou muito nas cores, carro vermelho, ou então ela só dizia cor, azul, amarelo, vermelho. E ele gostava muito, ela percebia que ele ficava muito feliz. Aí depois ela começou a trabalhar com as letras e também com os números, e ele ficava muito feliz. E ela percebeu que ele começou a responder mais aos estímulos, às tentativas dela de aproximação. Ele ficava feliz quando ia brincar com ela, brilho no olho. E isso não tem preço, né, gente? Tenho certeza que todo mundo que está me assistindo aqui quer isso também. Então, eu sempre gosto de falar isso, né? Vamos tentar buscar aprender e aplicar as estratégias buscando um caminho mais respeitoso e que seja também mais fácil para ambos. Tem que ser divertido para as duas partes, tem que ser leve, né, para as duas partes. Não pode ser uma coisa chata, eu tenho que estimular, que chato, que pressão, que não sei o quê. Nem da sua parte, nem da parte da criança, né? Pelo menos não deveria. Tá bom? E aí você deve pensar, Carla, mas ele só gosta do mesmo brinquedo. Certo. Eu tenho um caminhão no consultório, que é aqueles caminhões que você encaixa as formas, né? E aí, no fundo, ele abre. E quando eu percebia que os meus pacientes só gostavam de carro, eu fazia o quê? Eu levava esse caminhão. E aí, dentro do caminhão, eu colocava alguns carros menores. Eu tinha um trator, tinha uma moto também, que era até minha quando eu era criança. Até hoje tem essa moto, a moto rosa. Aí eu botava os carros, botava a moto, tinha o helicóptero. Depois eu falava, vamos colocar os animais, vamos levar os animais para a fazenda. Aí eu tenho um tapete da fazenda, eu colocava o tapete da fazenda. Eu colocando os animais, às vezes a criança gostava de enfileirar, eu fazia fila para ela colocar um por um, né? Para colocar no caminhão. E aí fazia o vum, 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 fazia... Dependia, eu soltava algum som. Às vezes eu cantava aquela música, a roda do carro, roda, roda. Eu colocava carro, né? Porque não era ônibus. E eu cantava a música, se a criança gostasse. Então eu ia envolvendo muitos interesses. Carro, música. Aí pronto, os animais chegaram, vamos tirar os animais. Aí tirava os animais. E aí brincava de procurar os animais no tapete, de fazer o som. Aí, quando a criança começava a demonstrar interesse pelos animais, o que eu fazia? Eles estão com fome, vamos dar comida para os animais. Aí eu já procurava o quê? Ele gosta de massinha, vamos fazer uma comida com a massinha, vamos fazer uma grama aí verde para a vaca comer a grama. Delícia. E aí você sempre fazendo esses sons, né, que são as onomatopeias, esses sons, fazer as expressões faciais também, é bem legal. Então, começava sempre por aquele interesse, que no início era restrito, né, só um tipo de carro pequeno, aí carro grande, caminhão, né, depois carros menor, o caso menor eu já gostava, botava moto, botava carrinho pequeno, colocava outras coisas,
Animais, depois alimentos. Aí eu pegava as frutas de plástico, daquelas de cortar. Vamos dar fruta para os animais. Então, entenda, não é você só ficar naquilo. Você vai, observa, vê o que, é que seu filho gosta e a partir daquilo você amplia. Pode parecer fácil, assim, você falando é fácil, porque eu sou terapeuta, eu trabalho com isso, tenho muita experiência atendendo várias crianças autistas, não é somente uma. Mas perceba que com o tempo, com a prática, vocês acompanham aqui as aulas, né? Eu acredito que vocês já devem ter, então, provavelmente assistiram as anteriores, as entrevistas com os alunos, a Semana do Autismo, que começa segunda, vocês já vão conseguir aplicar bastante coisa. Tudo é repetição, né? Dedicação e... Não sei se a palavra seria treino, mas, enfim, eu acredito que seja mais a repetição, né? Que ajuda bastante. E nem sempre foi tão fácil assim para mim, né? Tem algumas crianças que são realmente bem mais desafiadoras e a gente vai buscando cada vez mais estratégias que se apliquem para ela, né? Porque uma estratégia não vai funcionar necessariamente para outra criança. Até minha aluna falou isso na entrevista, achei bem interessante. Que eles, uma estratégia não vai funcionar exatamente desse jeito com o meu filho. E aí eu preciso conhecê-lo bastante para saber o que é que eu posso adaptar para conseguir chamar a atenção dele. Foi palavras da minha aluna ontem, a Luzirene, foi bem legal a live de ontem com ela, a entrevista. Então, use isso ao seu favor para você conseguir se aproximar do seu filho. E aí você pode falar assim, Carla, mas o meu filho não se interessa por nada. Ele não se interessa por brinquedos, ele não se interessa por personagens, ele não se interessa por música, ele não se interessa por nada. Isso acontece bastante também, os pais me relatam isso. E uma coisa que eu observo é que quando eu pergunto, certo, mas o que você observa que ele gosta muito, que você vê que ele fica realmente feliz, que ele fica com o olho brilhando e tal. Aí eles falam assim, cara, ele gosta de água, ele gosta de brincar com água. Eu percebo que quando ele está lavando as mãos, quer ficar muito tempo com a torneira aberta, fica vendo a água cair, fica mexendo com a água, brincando com a mão, às vezes com a mangueira na parede, ou então na hora do banho, quer demorar mais no banho para ficar brincando na banheira e tudo mais. Então a gente já pensa, ele gosta de água, é algo sensorial, é algo legal, dá prazer para ele, a sensação boa. Então a gente pode pensar em algumas brincadeiras, como por exemplo uma pescaria. Carla, mas ele não gosta de pescaria, porque a vara é difícil de pescar. Você pode utilizar outras coisas, como uma peneira, por exemplo, uma peneira maior. Então você vai utilizar o interesse dele para você ampliar. E, ele não gosta de pescar animais. Pesque letras, pesque números, pesque o que ele gosta, os personagens que ele assiste, os desenhos em miniatura. Então, a gente vai adaptando sempre de acordo com a sua realidade, né? Eu ia falar nossa, mas na verdade é a sua mesmo, porque é a sua realidade, os interesses do seu filho, né? Então, quais são os erros que eu normalmente observo, né? Pela minha experiência, porque eu converso com muitas pessoas, e também pelos meus alunos, né? Quais os erros e as dificuldades que eles enfrentam, principalmente no início, na hora de aplicar as estratégias. É forçar a criança a fazer atividade. Eu sei que quando a gente planeja uma sessão, falando agora do terapeuta, e você também, quanto pai e mãe, que você pensa, eu vou fazer uma atividade bem legal que eu vi no Instagram, uma dica que a Carla deu, eu vou separar os brinquedos, sentar no chão, fazer tudo certinho. E aí, você faz aquele planejamento lindo, maravilhoso. Aí, quando chega na hora, a criança não tá afim, a criança não se interessa, não olha para você. Às vezes, sai das costas e sai. Você fica frustrado, você fica triste. Eu fico. Né? Por isso que é importante a gente conhecer bastante. E a gente conhece a criança, sim, cometendo alguns erros também, principalmente quando a gente ainda está na fase, principalmente no meu caso, né, de avaliar, de perceber quais são os interesses de fato daquela criança. Então, não adianta você querer forçar a barra, você querer obrigar a criança, utilizar estratégias mais autoritárias. Você tem que sentar, você só vai levantar quando você fazer. Porque, pense comigo, se alguém fizesse isso com você, você ia gostar? Se o seu chefe chegasse e falasse, você só vai sair quando você terminar a atividade, pode ser meia-noite, pode ser 1 da manhã, não sei o que, não sei o que, falar com você com grosseria? Então, por que a gente faz isso com as nossas crianças, muitas vezes? Obviamente que às vezes não fala assim, desse jeito, né? Mas fala de outras formas também. Então, a gente tem que entender que é uma criança, a gente tem que respeitar a faixa etária. Crianças muito pequenas não vão ficar muito tempo sentado na atividade. Às vezes, mesmo gostando muito, o tempo de atenção pode ser muito curto. Se é uma criança muito operativa, desatenta, e ela vai dispersar com facilidade. E a gente tem que ter umas cartas na manga, né? Plano A, plano B, plano C. Então, não adianta forçar. A criança dispersou, certo. Se você conseguir trazer de volta, ótimo. Senão, você guarda aquela atividade. Então, você pensa em como utilizar aquela atividade de uma outra forma. Aí entra a criatividade.
Em um outro momento eu vou falar sobre isso, para também não ficar muita coisa na cabeça de vocês. Seria uma aula só para isso, com certeza. Mas assim, se não deu certo de jeito nenhum, ele gostou da caixa. Então vamos brincar com a caixa do brinquedo. Vamos pensar uma atividade aí com a caixa, colocar nos olhos para tentar um contato visual, botar na boca para amplificar. Mas o importante é a gente deixar a criança nos guiar, certo? Eu não vou entrar muito aqui agora sobre brincadeiras livres, semi-estruturadas, estruturadas, porque não vem ao caso, certo? Mas é importante a gente também ter esse parâmetro, né? De saber, certo, em alguns momentos a criança ela vai guiar, vai ser livre, escolher. Em alguns momentos, eu não trabalho 100% estruturado, eu trabalho livre ou semi-estruturado. Em alguns momentos, a gente vai fazer o quê? Essa troca, né? Eu apresento uma forma, a criança apresenta outra, e a gente vai trocando, tá bom? Um outro erro que eu observo muito que os pais cometem, eu falo pais, tá? Porque a maioria, assim, as pessoas que me seguem é mais mãe ou pai. Geralmente não, né? Por unanimidade, quase 85% são mães de autistas. Um outro erro é focar no brinquedo. Então, você pensa, eu tenho que comprar brinquedo X, e aí eu preciso ter tantos brinquedos, eu preciso ter uma sala super equipada, fazer todos... montar, né, toda uma estrutura, e isso é legal, você ter alguns brinquedos, você ter alguns recursos, atividades, enfim, mas também você não precisa colocar toda a sua atenção e o foco no brinquedo em si, porque o brinquedo, ele é um meio, uma ferramenta, para que você consiga brincar com seu filho, interagir com seu filho, mas a gente também brinca sem brinquedo, né, brincadeiras corporais, você fazer uma coreografia, porque você cantou uma música, ou porque a criança está assistindo uma música na TV junto com você, ou no rádio também, né? Hoje em dia as pessoas ouvem pouco rádio. Você fazer cosquinha, você fazer aquelas rotinas sociais sensoriais, se a criança for pequena, levantar, rebaixar, olhar no seu olho, ou serrador, né? Colocar ela no seu colo e balançar para que ela olhe para você. Então, tem muitas atividades que você consegue chamar a atenção da criança, consegue contato visual, imitação, brilho no olho, sem necessariamente você ter um objeto. Então, o objeto, ele, para mim, é secundário. O foco, para mim, primordial é a interação social, para trabalhar as habilidades comunicativas e sociais. Se tiver brinquedo, ótimo. Se não, também a gente cria, a gente inventa. E à medida que a criança vai avançando no brincar, ela vai cada vez mais entendendo um brincar mais simbólico, né? O faz de conta, ela vai começar a brincar. Não tem avião, então a caneta vai ser um avião. Isso já é um nível mais avançado, tá? Do brincar. Mas a gente trabalha para isso, né? Vai ser um momento que a criança ela vai entender. Já que eu não tenho avião, eu posso fazer essa caneta de avião. Certo? Então, é uma possibilidade também. Um outro erro que eu observo muito é justamente o que eu falei aqui durante a aula inteira, que é você utilizar atividades que não seguem o interesse da criança, entende? Por exemplo, tem uma aluna minha que ela está trabalhando com ele, né, com a pedagoga, na verdade, está trabalhando com ele, ele ligar de um ponto ao outro, né? Ela colocava, acho que era a Joaninha e a Árvore, não tenho certeza, sei que era a Joaninha e outra coisa. E aí, o objetivo é que ele ligue, né, de um ponto ao outro, né, com o piloto, ele ia fazer o caminho da Joaninha até a árvore. E aí, ele não quer fazer, né, ele tem dificuldade, na verdade. Está começando a fazer agora. E eu falei para ela, por que você não adapta? Por que você não coloca um carro indo até um animal, ou um animal... não, o animal um gosta, porque são dois. Um gosta do animal, o outro já gosta mais ou menos. Coloque um carro indo até a árvore, ou um outro animal que ele goste mais, que ele conheça até a árvore, porque você está utilizando o interesse dele, né? Para que ele faça atividade. Quer dizer que vai dar certo 100% das vezes? Pode ser que não. Mas você vai adaptar de acordo com os interesses dele. Tem mais chances de dar certo, né? Da atividade funcionar. E qual seria, então, o jeito certo, né? O caminho para vocês começarem já depois dessa aula, colocar em prática tudo que eu ensinei hoje. Seria observar a criança e descobrir quais são, de fato, os seus interesses. Pode ser mais desafiador para algumas crianças, mas é possível. Pegue uma folha de papel, uma caneta e comece a observar, pelo menos na próxima semana. Tudo que o seu filho segura com frequência, pode ser pedra, pode ser flor, pode ser um galho de árvore, pode ser o que for. O que é que ele segura? O que é que ele gosta de observar? Os detalhes. O que é que ele gosta, por exemplo, de assistir na televisão? Se ele prefere mais vídeos musicais ou vídeos sem desenhos. Vídeos musicais ou vídeos sem música. Preste atenção nessas coisas sensoriais. Ele gosta mais de água, então ele gosta de massinha, gosta de amoeba,
gosta de sagu. Cada criança é diferente, não tem esse, ele vai gostar de todos a mesma coisa. Não existe essa receita de bolo, né? Todo autista é igual, todo autista vai gostar disso, daquilo. A gente precisa realmente conhecer a criança. E se você conseguir fazer a tabela, né, como eu ensinei no meu curso e a Pamela colocou em prática, coloque os interesses do seu filho de um lado, faça um traço e coloque os seus interesses do outro lado. Porque aí você consegue conectar interesses em comum. Ele gosta de música, eu também gosto. Ele gosta de dançar, eu também gosto. Ele gosta de ler livros, eu também gosto. Ele gosta de brincar no parquinho, eu também gosto. Então, a gente começa a buscar interesses em comum. Aí, no início, você vai dizer, a gente não tem interesse em comum, mas quando você for perceber, você vai ver que vocês têm interesse em comum. É tanto que a Pamela, ela não coloca só músicas infantis para dançar. Por ela ter um estilo musical dela preferido e ela ouvir com muita frequência, o filho começou a gostar também. Então, quando ela coloca a música, eles dançam juntos. E é uma coisa que ela percebe que até quando ele está meio assim estressado, irritado, é uma coisa que acalma ele. Eu não lembro agora qual é o estilo musical, eu não sei como é, porque eu não conheço muito, ela falou quinta, mas não lembro não. E ela percebeu que ele gosta, ele se acalma, e vai ter momentos que ela vai escutar as músicas que ele gosta também, nos desenhos dele. Então isso é legal, façam esse exercício, e aí me contem como foi, tá bom? E é outra coisa também, né, não posso esquecer. Esquecer uma coisa certa que vocês podem fazer a partir de agora é começar a adaptar as atividades para os interesses. Você quer que o seu filho comece a trabalhar, você está trabalhando na escola, muito provavelmente online, né? Ou com a psicopedagoga, para que ele comece a pintar dentro do espaço, um exemplo. E aí você, ao invés de colocar uma imagem nada a ver, que você pegou da internet, coloca uma foto de um desenho que ele gosta, de um personagem que ele gosta. Cara, eu gosto do Mickey. Coloca o Mickey. Coloca a Peppa. Coloca o que for. Mas você vai adaptando para os interesses dele. Vai trabalhar com a pescaria. Ele gosta de água. Coloque a miniatura da Peppa, do George, ou então do Mickey, da Minnie. Coloque as letras de plástico, os números, as coisas que podem ser levadas para a água e não desmanchar, né? Não destruir. Então, aproveite e faça essas adaptações. Porque você pode, às vezes, tentar com peixe e a criança não se interessar. E aí você desiste da pescaria. Quando, na verdade, o que precisa é de um ajuste, né? De uma adaptação, certo? E, na dúvida, se você tiver qualquer dúvida, observe a criança, perceba e deixe que ela guie o processo. Tem uma paciente minha, né? Uma ex-paciente minha, que, no caso dela, foi interessante. A mãe descobriu o interesse dela, porque toda vez que eles saíam para ir ao parque, caminhar, eles são uma pessoa assim, eles gostam muito de natureza. Maria, eles são apaixonados por natureza. E eles sempre levavam ela para o parque, para um sítio, assim, familiar e tal, antes da pandemia. E ela sempre voltava com um pedacinho de folha, um pedacinho uma pétala da flor, ou uma folha que ela pegava em alguma árvore. E a mãe percebia que ela tinha realmente um interesse muito grande por aquilo. Ela olhava, ela cheirava, ela segurava assim com o maior cuidado. Ela segurava com as duas mãos, bem assim, ela segurava. E aí, quando ela entrava no carro, era bem interessante. Ela entrava no carro, ela botava do lado dela, sentadinha, como se fosse um amigo ou uma amiga. Aí ela colocava lá. E aí o pai e a mãe deixavam o carro fechado, né, os vidros, por conta do ar-condicionado. Mas se porventura eles abrissem a porta ou a janela e a folha, tipo, caísse no chão, voasse, ela ficava desesperada, porque ela queria pegar para levar para casa. Aí ela chegava em casa, ela guardava. E aí a mãe começou a observar que ela fazia isso com certa frequência. Ela já está com 8 anos. Na época ela tinha 7. Não, minta, ela tinha menos. Acho que ela tinha uns 6 anos quando a mãe fez isso. E aí a mãe começou a observar. E aí foi muito legal que a mãe fez assim, eu vou fazer um caderno das flores para ela. E ela fez um caderno todo bonito para ela, né, junto com ela, pediu para ela colar, ajudou a fazer lá a capa e tudo mais. A mãe soletrava, ela escrevia as letras, né, em bastão, e aí escreveu o caderno das flores, e a mãe começou a pesquisar com ela as flores na internet, a imprimir as imagens, aí colava no caderno a flor, aí a mãe soletrava, ela escrevia o nome da flor, aí elas pesquisavam e ela escrevia um pouco sobre cada flor. Toda vez que ela chegava, ela colava uma pétala, uma folha. Nossa, esse caderno foi o xodó dela por muito, muito, muito tempo. Assim, ela ficou totalmente encantada por aquilo e ela ficou muito tempo com aquele caderno, sabe? E foi um canal muito bacana de comunicação dela com os pais. E aí, depois, com o tempo, esse interesse mudou. Porque isso também acontece. Eu vejo que muitos pais ficam desesperados no sentido assim, mas ele só gosta disso, vai ser a vida toda.
porque às vezes vocês também enjoam, e eu entendo. O dia todo galinha pintadinha, o dia todo só quer assistir Mundo Bita, não tem outra coisa, não tem outra coisa. Então eu entendo. Só que muitas vezes, pelo menos a maioria dos casos, esses hiperfocos, eles mudam. Às vezes voltam, às vezes continuam, mas com menos intensidade, porque deu lugar a um outro, né, um novo, né, novidade, né, então tudo mais intenso. Eu conheço uma autista que eu comecei a atender tem pouco tempo, tem um mês que eu comecei a atender ela online, que ela até fez um texto sobre isso, que ela já teve vários hiperfocos ao longo da vida dela, mas alguns persistiram. E o que persiste mesmo desde a infância é em dinossauros. Então ela coloca sempre nos textos, que vez ou outra eles diminuem de intensidade, mas ela nunca deixou de pesquisar sobre, de ler sobre, de gostar de falar sobre, entende? E tem outros hiperfocos também, que são de séries e coisas relacionadas assim. Mas é bem interessante, porque alguns hiperfocos, eles podem persistir por mais tempo. Podem, às vezes, diminuir de intensidade, mas ele está ali, né? Vez ou outra, ele volta. Eu já tive paciente de trocar a mania que são. Nossa, toda semana é um hiperfoco diferente. O máximo que ele ficava era 15 dias. Então, tinha uma semana que era Xuxa. Aí ele chegava na sala, na terapia, né? Antes da pandemia, ele queria cantar a dança da cadeira e queria brincar da dança da cadeira. E eu tinha que fazer igual ao vídeo lá da Xuxa, né? Ele tinha que falar as palavras tudo igual a Xuxa. Aí depois de uma semana, 15 dias era Patrulha Canina, que ele já tinha gostado antes e voltou. Aí depois era Palavra Cantada. Aí depois era Primeiras Palavrinhas, não. É um que é de música religiosa. Esqueci agora. Ele gostava tanto de cantar aquela musiquinha, Palavrinhas de Amor. Nossa, eu esqueci. Sei que ele mudava muito rapidamente, assim. A mãe disse, nossa, ele enjoa muito rápido. Eu disse, porque tem uns hiperfocos que são mais temporários mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu me empolguei. Geralmente, quando eu me empolgo, eu falo rápido, eu peço desculpa por isso. Eu tento desacelerar, mas a empolgação é muito grande, então, quando é um assunto que eu gosto muito, geralmente eu gosto de todos os assuntos, né? Mas tem uns que eu gosto mais. Eu gosto muito de falar de hiperfoco, gosto de falar de ecolalia, como trabalhar a comunicação, né? As estratégias práticas. Então, eu acabo me empolgando. E aí, por eu falar rápido, eu acabo terminando mais cedo. Mas a parte boa é que a gente vai ter mais tempo para responder dúvidas, né? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, que essa aula tenha sido muito proveitosa e útil para você. E se você quiser assistir esses episódios posteriormente, né, ouvir, na verdade, os episódios do Chá Comigo, eles vão estar disponíveis. Você pode acompanhar todos os episódios, tanto esse como os anteriores, no canal do YouTube, né, que é aqui, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes ou agregador de podcasts que você preferir. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Agora eu vou para as perguntas de vocês. Vamos lá. Vanessa botou, meu filho ama Patrulha Canina. Sim, meus pacientes amam Patrulha Canina. Assim, Patrulha Canina, Toy Story, Turma da Mônica. Tem um paciente que aprendeu a ler com a Turma da Mônica, né? Com os gibis. 3 palavrinhas, é isso. 3 palavrinhas. Dri vai ser amanhã, viu? Dri, tô ansiosa. Hoje é Victor e Silvana. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Aí, quando ele estava com o hiperfoco nessa música, Adri, ele chegava lá na sala e ele fazia a coreografia bonitinha, que agora eu não vou lembrar, né? Mas ele fazia bonitinho e cantava, era a coisa mais linda. Aqui, ó, a Jéssica botou, minha filha tem 2 anos, não fala nada, me falaram para usar a comunicação alternativa, mas fico pensando se ela entender as figuras por conta da idade, como fazer. Jéssica, eu gosto de começar por fotos das coisas da criança, né? Os brinquedos que a criança usa, os personagens dos desenhos que ela assiste, fotos da criança fazendo determinada coisa, dela brincando, dela comendo, para ela se identificar. Mas aí quem vai te orientar mais nesse sentido é a terapeuta dela, né? A fonoaudióloga. Mas invista, sim, na comunicação alternativa. Uma coisa não vai anular a outra, né? Você vai entrar com a comunicação alternativa para poder ampliar um leque de possibilidades dela, né, para ela poder conseguir se expressar cada vez mais. E aí, aos poucos, posso dizer que essa comunicação alternativa, né, porque alternativa porque não tem a fala ainda, se torne aumentativa, porque algumas palavras vão aparecer e vai servir para aumentar aquele vocabulário que ela já tem, né? Você fala com muita clareza, eu tô adorando, que bom. Pera, eu não enxergo não, sem óculos, pera, Pati. E a gata tá mais especial. Mia tá fazendo sucesso. Ontem ela não quis participar, não, me abandonou. Ficou ali deitadinha dormindo. Aí quando eu comecei, ela caiu fora. Não quis, ficou deitada aqui debaixo da mesa, dormindo. Mas hoje ela participou.
Hoje ela ficou se lambendo, metade da live. Ah, ela ficou se lambendo, foi? Aí todo mundo, eu tô aqui assistindo a live, a gata se lambendo. Aí teve uma pessoa que botou, tira a gata, porque tava tirando fogo. Aí eu disse, se tirar ela volta, aí todo mundo, deixa a gata, deixa a gata. Ah, bichinha. Ah, pessoal, desculpa, eu não tiro ela, eu sei que atrapalha, né? Assim, ela tá quietinha agora, mas o Wesley me disse agora que ela passou metade da live se lambendo. Eu não tiro Mia, porque se eu tirar, ela volta. Ela é sapeca. E também ela é surda, ela não escuta nada, nada, nada. Por isso que ela não se mexe aqui, ó. Eu posso fazer o que for. Ó, e sabe o que eu falei? Ela se mexeu? É porque você bateu onde ela tava, né? É, eu bati onde ela estava, então ela sentia a vibração. Mas assim, ela não escuta. Então o que acontece? Se eu coloco ela fora, ela fica miando muito alto. Por isso que o nome dela é Mia, porque ela é surda e mia alto. Então, se eu coloco ela fora, ela mia muito alto. Quem é das antigas aqui, meu seguidor, como de raiz, né? Que já assistiu vários episódios do podcast que eu tenho com meu esposo, Autismo Cast, ela sobe na mesa, quer derrubar a câmera, é uma confusão. E aí a gente botava para fora, ela miava alto, atrapalhava, me desconcentrava, eu ficava com dó da bichinha, e me desconcentrava, eu me perdia do que eu estava falando. Então, colocar ela aí dormindo foi uma ótima saída para ela ficar quieta. E foi ela quem decidiu foi ela, eu ia dizer isso, eu falei, meu marido falou junto, e quem decidiu foi ela que chegou aí, deitou e dormiu, que é o horário que ela dorme, então ela tá aí quieta, entendeu? Aí eu peço desculpa se atrapalhou a concentração de vocês, tá bom? Peço desculpa. Deixa eu procurar mais alguma pergunta aqui. O que fazer quando o hiperfoco for para o ventilador? O que é que acontece? Ele deve gostar. Ele deve não. Provavelmente ele gosta de coisas que giram. Uma vez eu atendi um paciente, aí ele pegou. Sabe aquelas galinhotas? Ele pegou aquelas galinhotas, carrinho de mão, de plástico, e ele botou de cabeça para baixo, para ficar rodando a rodinha, entendeu? E aí, quando ele começou a fazer isso, eu comecei a cantar a música na roda do ônibus Roda Roda. Comecei a cantar essa música, ele gostava de música. E também teve uma vez que ele pegou, virou. O que foi que ele virou, meu Deus? Ele virou alguma coisa que era de girar e ele ficou brincando de girar. E aí eu fiz um negócio, eu não lembro o que é, me desculpe. Eu fiz de volante de carro, porque ele gostava de brincar de carro. Então, vamos passear de carro, pibi. Aí ele ficava sentadinho atrás de mim e a gente ficava pibi, como se estivesse passeando de carro. E ele ia aceitando aos poucos, tá? Algumas crianças gostavam muito de ficar andando em círculos, né, em torno do próprio eixo, ou até mesmo girando, andando em torno de mim. E aí eu cantava muito aquela música do roda, 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 palma, 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 pé, pé, pé. A gente vai adaptando muito de acordo com os interesses da criança. Tem uns que são mais difíceis mesmo, mas a gente vai aos poucos adaptando, certo? Ah, que é legal. A Jéssica fez uma pergunta sobre comunicação alternativa. O Matraquinha é um bom início para a linguagem alternativa. Eu adoro o Matraquinha. Eu sempre recomendo o Matraquinha, porque eu gosto das imagens deles. Eles colocam a frase, né? Eu quero leite. A criança clica na imagem e ele dá um modelo da frase. Então, eu tenho alunas minhas que a criança ampliou bastante o vocabulário, inclusive começou a pedir as coisas por conta do uso do Matraquinha. Eu quero água, eu quero suco. E foi bem legal. Eu gosto muito do Matraquinha. Tem também o Let Me Talk. Se o Wesley puder escrever no comentário, eu agradeço, porque eu não consigo escrever aqui agora. O Let Me Talk também é bom. O Livox. Eita, meu marido esqueceu do microfone do Instagram, gente, me perdoe. Eu também esqueci. Tá ruim o áudio para eles, né? Um pouquinho, né? Foi mal, pessoal, peço desculpa. É muito detalhezinho para lembrar e duas pessoas às vezes esquecidas fica difícil. Mas assim, eu gosto do Matraquinha, tá bom? Gosto, gosto, gosto. Bem legal. Aqui, ó. Deixa eu botar uma pergunta aqui, porque eu não coloquei o aviso no Instagram. E aí o pessoal tava comentando. Ah, certo, é porque meu esposo... Gente, meu esposo tem déficit de atenção. Então, ele acaba esquecendo muita coisa, sabe? Eu já me estressei muito com isso, mas agora eu já tô de boa. Já aceitei. Ele já é diagnosticado, porque antes era só de boca, né? Quando era criança, mas já tem diagnóstico, já tem laudo. Então, eu já aceitei. Eu já tô adaptando minha vida com ele aqui em casa. Aí ele esqueceu de botar o aviso no Instagram que eu não tava vendo os comentários. Lá, leia o comentário, por favor. Primeiro, a Joana disse que a minha não atrapalha. A Jona é minha aluna do Papo 10, ela tem gato também. Não vale, porque ela gosta de gato. Vá, qual é a dúvida? Me fale. Diga. Meu chá esfriou. Esfriou muito. Só um minutinho, já já eu volto aqui pro Facebook, tá bom?
Vai demorar muito, Wesley? Desculpa. A Andréa. Andréa. Meu filho tem 1 ano e 4 meses, não fala nenhuma palavra. Como poderia estimular? Olha, Andréa, né? Eu não sei se você está aqui desde o início, mas eu acredito que o primeiro caminho é você começar a identificar quais são os interesses dele e utilizar isso a seu favor, para você pensar em atividades, brincadeiras que sigam esses interesses, né? Porque a criança, a probabilidade dela ficar mais motivada é muito maior quando você segue o interesse dela. Teve gente aqui perguntando como descobrir os interesses, né? Provavelmente ele deve ter chegado no final, e aí eu recomendo que depois assista a gravação. Mas uma forma que você pode fazer é observar o que é que seu filho mais segura, os objetos que ele gosta de segurar, explorar, principalmente sensorialmente falando. Não precisa somente ser só brinquedos, né? Pode ser coisas sensoriais, como eu falei, o exemplo das flores, né? Das folhas. Quais são os desenhos que ele mais gosta de assistir, entendeu? Na semana do ouvido, você vai dar um passo a passo. Sim. E aí você anota, né? Você anota tudo que você observa para poder te dar um norte. E aí você segue aqui acompanhando, né? Como o meu esposo bem lembrou, segunda-feira a gente começa a Semana do Autismo, lá vou ensinar também muitas estratégias práticas de por onde começar. Mas, assim, o que fica da lição da aula de hoje para vocês fazerem em casa é começar a anotar, porque isso já vai ajudar até na Semana do Autismo. Quem está inscrito já está ansioso esperando, quem não está, aproveita e garante sua vaga ainda hoje. Então, você faz o quê? Você já começa a anotar, porque aí você sabendo os interesses, ou pelo menos tendo uma noção, já vai ficar mais fácil para vocês aplicar as estratégias que eu vou ensinar na Semana do Autismo, tá bom? A Djanira colocou uma pergunta aqui que eu nunca recebi. Paciente hiperfoco na figura feminina. Família não aceita. Paciente masculino, 9 anos. Na figura feminina, como assim? É uma mulher em específico? É uma pessoa que ele gosta? Ou pesquisar sobre coisas que as mulheres gostam de fazer, coisas que gostam de vestir, como enfim. Eu nunca tive nenhum caso assim, tá? Nem de paciente, nem de filho de aluno meu. Eu sugiro que converse com a psicóloga dele. Eu não sei se você é a psicóloga dele, que você falou paciente, né? Então pode ser que você seja. Tem uma coisa que eu não sou muito, como posso dizer, não me aprofundei tanto ainda, mas estou estudando, né? Que é a parte da sexualidade mesmo. É algo que, como eu estou atendendo algumas autistas adultas, né? 2 já, é algo que é um universo novo para mim. Então, eu estou estudando sobre a comunicação, as dificuldades e tal, principalmente elas que receberam já na vida adulta. Mas a sexualidade, por exemplo, é algo que eu não domino tanto, sabe? Para poder te dar um norte. Eu até sigo uma psicóloga, que ela é sexóloga, e ela trabalha com autistas. Agora eu não vou lembrar o nome dela. Ela trabalha na clínica da Luciana Xavier, Neuropsicolux, é Lara alguma coisa. Mas aí qualquer coisa você pode mandar mensagem para Neuropsicolux. Escreva aqui, Wesley, para ver o arroba dela, porque aí você pergunta assim, na sua equipe tem uma psicóloga que seja sexóloga, que trabalhe com autismo, enfim. Até para você acompanhar o Instagram dela, né, para ela pode te dar algumas dicas mais direcionadas. Agora eu só lembro dela, que ela trabalha com crianças e adultos, viu? Esse Instagram, da Luciana Xavier, ela é psicóloga e neuropsicóloga. A Amanda botou aqui, ó. Gente, é muita pergunta, infelizmente eu não consigo ler todas. Tem certo desenho que meu filho se emociona muito e chora, o que faço? Você tem que observar, ele chora por quê? Porque ele tem medo do desenho, porque ele fica triste, porque acontece alguma coisa com o personagem. Eu acredito, assim, que você sabendo trabalhar bem, você pode aproveitar isso para ensinar as emoções para ele, por exemplo. Mas, por exemplo, se for um desenho que cause muito medo, que a criança fique assustada, você vê que ela fica assim, sabe, até para dormir de noite, eu sugiro que você não, pelo menos eu não deixaria meu filho assistir um desenho que ele tivesse, assim, medo, ao ponto de ser quase pânico, sabe, de à noite ter pesadelos ou dormir mal e tudo mais, sabe? É bom investigar o porquê que ele chora, se é de tristeza, porque algum personagem acontece alguma coisa. Teve um filme da Turma da Mônica que o meu paciente foi assistir no cinema com a mãe. Na época ele tinha 9 anos, agora ele está com uns 11 já. E aí ele chorou. Ele chorou, ele ficou triste, porque tem uma hora que a Mônica briga com Cebolinha, ou é o vice-versa, ao contrário, ele chorou.
Aí a mãe conversou com ele na hora, tudo, disse que eles tinham brigado, que às vezes amigos brigam, mas que ia ficar tudo bem, tudo mais. Ela foi conversando com ele, acalmando. E aí ela utilizou isso como uma oportunidade para trabalhar as emoções. Quem vai te ajudar muito com isso é a psicóloga também. Ela colocou que é fono. A Ana Laura colocou aqui, ó. A minha filha foi diagnosticada há 15 anos, estou em fase de adaptação. O que eu sugiro, Ana Laura, é que você acompanhe Instagrams de adultos autistas, de autistas adultos e adolescentes também. Eu acredito que vai te ajudar bastante. Cada autista é único, cada experiência é diferente, mas eu gosto muito de aprender. Eu tenho um quadro chamado Voz do Autista. Todo mês eu entrevisto um autista adulto e eu aprendo bastante com eles. Se você quiser, você vai lá no meu Instagram pessoal, você vai lá, você vê as pessoas que eu sigo, e aí você vai ver que tem vários lá, adultos, tem até uma adolescente, ela tem 16 anos, só que eu não lembro o nome dela, porque eu sigo vários, é sério, eu sigo vários. O nome dela é Autismo e Superdotação, coisa assim, porque ela é autista e tem superdotação também. Por nada, pessoal. Infelizmente, eu não vou conseguir responder a todos. Já já eu vou ter que sair daqui a 2 minutinhos, porque às 21 horas eu volto, né, para a entrevista com... Hoje vai ter o pai. Eu fico muito feliz quando os pais participam. Hoje vai ser a entrevista com o Vitor e com a Silvana. Então, eu tiro mais sempre aqui... Eu tiro mais sempre aqui, quando ele vê os amigos felizes, creio que é de emoção mesmo. Sim, então aproveite para validar. Você está triste porque ele perdeu o brinquedo, ou então você está triste porque o amigo brigou com ele. Você vai conversando, às vezes, durante o desenho, depois que acaba, e peça orientação da psicóloga. Eu gosto muito de trabalhar vocabulário emocional. Primeiro, porque eu sou apaixonada por psicologia, né? Quem me conhece sabe que eu sou encantado pela psicologia. E segundo, porque isso é comunicação. A gente precisa ensinar a criança a se comunicar de uma forma ampla e expressar emoções, né? O que ela está sentindo também é comunicação, de dizer, mamãe, eu estou triste porque a senhora desligou desligou a TV na parte preferida do meu desenho. Isso é comunicação, né? Então, é importante a gente trabalhar vocabulário emocional, sim, e começa de pequeno, respeitando a faixa etária da criança, começa com emoções mais simples. Não é simples não, a palavra não seria simples, as emoções, digamos assim, básicas, tristeza, alegria, raiva, medo, depois vai ampliando, tá bom? Vamos lá, vou responder mais essa aqui e a gente encerra. O meu filho foi diagnosticado há 1 ano, ele tem 12, agora o hiperfoco é celular, o que fazer? Certo, o hiperfoco é celular. O que é que ele fica fazendo no celular? Ele joga algum jogo em específico? Porque se ele jogar algum jogo, eu digo isso porque eu tenho um paciente não com 15, né? 12, desculpa, eu tenho com 10, vou fazer 10 em abril. Que eu atendo ela online e ela gosta muito de jogar no celular. Então, eu atendo ela online, a gente conversa sobre várias coisas e tal, e aí depois ela perde um pouco o interesse. Eu falo, e aí, o que é que você está jogando? Aí ela diz o nome do jogo. Aí eu digo, vou baixar aqui. Aí eu pego, baixo no meu celular. Ela na casa dela, no computador, eu na minha. E aí eu falei, e aí, como é que joga? Aí ela vai me explicar. Eu não sei como é o nível de comunicação do seu filho, mas no caso dela, ela já fala bastante, então ela consegue me explicar. Então, já é bom para trabalhar as instruções. Ela me ensina o passo a passo. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. E eu sou uma pessoa que eu trabalho com tecnologia, tá? Mas eu não sei fazer nada. Eu sou uma pessoa realmente, totalmente... Não sei se a palavra seria alienada, assim, eu não sei. Quem sabe é meu marido. Se não fosse o Wesley, não sei como é que seria. Eu faço o conteúdo, eu produzo o conteúdo, mas quem faz toda a parafernália aqui de fio, de cabo, de tudo aqui é ele, porque se dão tilt aqui, eu não sei fazer nada, eu só grito por ele. Então, eu não sei nada, eu falo para ela me ensinar. E aí eu fico perguntando coisas do jogo, certo, e qual é o objetivo? Tem que fazer tal coisa, aí eu ganho o quê? No final, fico fazendo algumas perguntas, sabe? Então, se ele já é pré-adolescente, ele tá bem nessa fase mesmo, né, provavelmente de ficar jogando no tablet ou no celular, ou até mesmo no videogame. Se ele tiver um videogame, você jogar com ele e tal, demonstrar interesse. E aí depois você vai ampliando, entendeu? Não é fácil não, porque, sendo bem sincera, não somente as crianças e adolescentes autistas que gostam de tecnologia, né? As crianças hoje e adolescentes, no geral, têm um fascínio muito grande pelos eletrônicos. Só que por conta do hiperfoco, né, a gente tem aí a questão dos autistas que se deixar quer ficar conectado 24 horas. Hoje está mais complicado por conta da pandemia, então muitos estão sem escola, sem terapia, e aí vocês ficam acuados, porque vocês não conseguem ter um mínimo de rotina possível. Mas à medida que as coisas forem retornando, os horários deles o horário vai ficar cada vez mais preenchido. Digamos, de manhã escola, à tarde terapias. Aí você pode colocar o tablet, o celular, o videogame
entre essas duas obrigações e evitar dar à noite, né? Principalmente se for muito próximo de dormir. Se ele dorme às 21, dependendo da criança, o ideal é que você já comece a desconectar às 20 horas, às vezes 19, de 1 a 2 horas antes. Tem crianças que são mais hiperativas. E aí a luz da tela inibe a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, né? Então, eu super recomendo que você comece a fazer a higiene do sono dele, porque às vezes a criança vira à noite, jogando e tudo mais. E também, para finalizar, eu vejo que vocês me perguntam muito de telas, sabe? É uma coisa também que é bem recorrente. Pesquise assim no Google, joga aí no Google, menos telas, mais saúde. É um documento gratuito, feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria, dando várias estratégias para vocês fazerem esse bom uso dos eletrônicos, tanto na infância como na adolescência. Lembrando que esse documento ele foi escrito antes da pandemia, tá? Então, eles nem imaginavam que ia existir essa pandemia e que as crianças iam ficar trancafiadas dentro de casa sem acesso às terapias, escola, amigos, na rua, brincando. Então, realmente fica mais difícil você seguir aquelas estratégias ao pé da letra. Mas aí você lê, vai adaptando a sua realidade hoje, você vai vendo o que você consegue mudar hoje e aos poucos, à medida que as coisas forem normalizando, você vai implementando mais estratégias e mais recomendações, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado, pessoal do Instagram. Peço desculpa, a gente acabou esquecendo de colocar o aviso de que eu não consigo ler os comentários do Instagram, porque está no tripé de costas para mim. Também agradeço o pessoal que está aqui comentando. Participe da live já às 21 horas com o Vitor e a Silvana, vai ser bem legal também, tá bom? Agradeço a presença, os comentários, as perguntas. Infelizmente, eu não consigo responder todos, mas me esforço para responder pelo menos aquelas que eu vejo que são mais recorrentes, porque a dúvida de uma pode ser a dúvida do outro, tá bom? Beijo, tchau, tchau, e até já às 21 horas. Tchau, tchau.